Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura do capítulo 10º do Evangelho de São João. E o Evangelho de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos sobre a leitura católica da Sagrada Escritura. Pode parecer uma afirmação pedante, pode parecer uma afirmação absurda, mas lê bem a Sagrada Escritura quem catolicamente a lê. Ou melhor, não existe uma outra leitura da Sagrada Escritura que não seja católica. Toda outra leitura é uma leitura falha, é uma leitura falsa, é uma leitura, no mínimo, incompleta. Explico, calma, para que você antes não diga misericórdia, padre. Vamos lá. Então vamos começar, e no finalzinho no finalzinho do Evangelho, eu vou explicar esta afirmação que no início da homilia eu fiz. Vamos lá, diz aqui que Jesus estava caminhando ali pelo pórtico do templo de Salomão. Os judeus chegaram a ele e perguntaram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Meus irmãos, nós já refletimos muito sobre isso, vou apenas acenar, na Semana Santa. Isto é, quando existe uma má vontade no coração em aceitar uma verdade, por mais provas que nós ofereçamos, a pessoa vai sempre duvidar. Eu até dizia, para quem crê, nenhuma prova é necessária. Para quem não crê, nenhuma prova é suficiente. Então, no coração dos judeus, existia essa resistência em aceitar que Jesus era o Messias, era o enviado. Então eles vão e perguntam: você é ou não é o Messias? E Jesus responde: eu já vos disse, eu já vos disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vocês não estão vendo os milagres, os sinais que eu realizo? Vós, porém, não acreditais, porque vós não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais se perderão. Interessante que Jesus não apenas diz que é o Messias, mas ele diz muito mais, que ele é Deus. Porque o que era o Messias? O Messias era o enviado, era aquele que tinha sido enviado por Deus, mas não era necessariamente Deus. Eles não esperavam que Deus viesse à terra. Então Jesus diz: olha, eu não apenas sou o Messias, mas eu sou Deus, porque, imagine, eu dou a vida eterna às minhas ovelhas, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão, porque o meu Pai me deu estas ovelhas, e eu e o Pai somos um. Então aqui, meus santos, este ponto, né, de que nós precisamos querer para que tenhamos fé. Nós precisamos querer para que a graça da santidade se realize em nós. E é claro que querer já é uma graça de Deus. Então, peça e saiba, quando pedindo você estiver, pela graça de Deus você já estará sendo movido.
Então peça a Deus a graça de crer, e de crer como os santos creram. Peça a Deus a graça de se libertar das prisões da sua alma. Eu não conheço você, eu não sei quais são as prisões da sua alma, quais são as amarras de pecado que existem na sua vida, mas peça. Eu não conheço as suas fragilidades, os seus medos, as suas inconstâncias, mas você pode dizer: Jesus, eu te peço, Senhor, ajuda-me a querer ser livre, porque às vezes nós não queremos ser livres, isto é, ou pelo menos não queremos suficientemente, não queremos pagar o preço pela nossa liberdade, isto é, de ser. Em que consiste a liberdade do cristão? Ser totalmente de Cristo, amar a Deus com todo o coração, viver com fidelidade os mandamentos de Deus. Ora, como isso é exigente, nós muitas vezes não queremos suficientemente. Então precisamos fazer o quê? Jesus, me ajuda, Senhor, me ajuda a querer de verdade ser santo. Me ajuda, Jesus, a crer, mas a crer muito, não a crer pouquinho, não aquela fé que na primeira dificuldade e na primeira tentação vacila, não, aquela fé firme, aquela fé forte, aquela fé que aguenta a tempestade, que aguenta a tribulação, que não só aguenta a tempestade e tribulação, mas que se torna mais forte na tempestade e na tribulação, aquela santidade, aquele amor que se torna mais forte ainda em meio às lágrimas, que quanto mais sofrida se torna a vida, mais o amor cresce no coração. Então pedir a Deus esta graça, por quê? Porque senão, sem que percebamos, uma resistência à graça se faz presente no nosso coração, e estava presente aqui no coração, essa resistência que vai crescendo cada vez mais. Vocês vão ver, se vocês seguirem o Evangelho de São João, quando Jesus realizar o último grande sinal, que é a ressurreição de Lázaro, o que é que os judeus decidem? Matar Jesus. Eles veem claramente que ali foi um sinal, porque ninguém poderia ressuscitar Lázaro, mas eles não se deixam converter, eles não se deixam mudar. Pois bem, mas sigamos em frente. Então Jesus diz: olha, eu sou o Messias, vocês não reconhecem porque vocês não são minhas ovelhas, vocês não querem me ouvir, mas as minhas ovelhas, aquelas que me ouvem, eu darei a elas a vida eterna. Ora, misericórdia, só Deus para dar a vida eterna. Eu darei a elas a vida eterna, versículo 28, João capítulo 10, versículo 28, eu darei a elas a vida eterna e ninguém vai arrancá-las da minha mão, porque meu Pai me deu estas ovelhas, Ele é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai, porque eu e o Pai somos um. Então aqui Jesus faz uma afirmação: eu e o Pai somos o mesmo Deus, um único Deus, um só Deus, eu e o Pai somos um. Uma afirmação claríssima da sua divindade. Só que se você for um pouquinho à frente, no capítulo, estamos aqui no capítulo 10, se você for ao capítulo 14, no versículo 28, Jesus vai dizer uma outra coisa. No outro contexto, Jesus vai dizer: o Pai é maior do que eu. Aí você ouve Jesus que uma hora diz: eu e o Pai somos um. Mais à frente, Jesus vai dizer: o Pai é maior do que eu. Aí você pergunta: mas o que é? Meus santos, aí aqui vem aquilo que eu falei no início da homilia. Nós precisamos ler
a Sagrada Escritura catolicamente. Por quê? Porque a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, foi escrito por católicos, para católicos, e somente. Primeiro ponto, estamos de acordo de que o Novo Testamento foi escrito por católicos? Não existia outra maneira de ser cristão até então. Então, o Novo Testamento foi escrito por católicos. Estamos de acordo que foi escrita para católicos, isto é, para aqueles que iriam aceitar Jesus Cristo, que aceitaram Jesus Cristo? Por católicos, para católicos. Ora, somente na fé católica este evangelho pode ser compreendido. Um politeísta, um subordinacionismo era uma heresia que dizia que o Pai era maior, o Filho era menor e o Espírito Santo era menor ainda. Não, mas a Bíblia não foi escrita por aqueles hereges subordinacionistas. A Bíblia foi escrita por católicos. Então, como é que os católicos leem isso? Os católicos leem isso como? Jesus Cristo, quando fala eu e o Pai somos um, ele se refere à divindade. Quando Jesus Cristo diz o Pai é maior do que eu, ele se refere na sua humanidade, na sua kenosis, na sua humilhação. Quando ele se fez homem, de alguma maneira, ele se tornou, na sua humanidade, na kenosis, menor. Então ele vai dizer o quê? O Pai é maior do que eu. Então, na sua realidade humana, ele se apequenou para se fazer próximo a nós, se fez um de nós. Então é compreensível. Então esta sempre foi a leitura católica. O católico nunca teve dúvida de que Jesus é Deus como o Pai. Como o católico nunca teve dúvida quando lê os irmãos de Jesus, Maria e os irmãos de Jesus, o católico nunca teve dúvida, não, ali não são os filhos da Virgem Maria, porque a Virgem Maria só teve um filho, e continuou virgem antes, durante e depois do parto. Aqueles são familiares de Jesus, são parentes próximos de Jesus, mas não irmãos, filhos da Virgem Maria. Mas aí vem um protestante e lê e diz, olha, está vendo, isso aqui é a prova de que a Virgem Maria teve outros filhos. Mas meu santinho, você precisa interpretar a Sagrada Escritura como os católicos sempre a interpretaram. Por quê? Porque a Bíblia não se explica a si mesma. Esta é uma frase que o Papa Emérito Bento XVI gostava de repetir. A Bíblia não se explica a si mesma. Pegue a Bíblia e coloque nas mãos de um espírita e ele vai ver reencarnação na Sagrada Escritura. Ele vai ver comunicação com os mortos, a liceidade da comunicação com os mortos. Pegue a Bíblia e coloque nas mãos de um marxista comunista e ele vai ver um manual de guerrilha, um exemplo de comunismo na Bíblia. Pegue a Bíblia e ponha nas mãos de um protestante e ele não vai ver a Eucaristia no capítulo 6 de São João. Pega a Bíblia e ponha nas mãos de um protestante e ele vai ter uma interpretação totalmente diferente da Sagrada Escritura, daquela que os católicos têm. Então, compreendeu? A Sagrada Escritura não é um livro de matemática, que todo mundo que lê 2 mais 2 igual a 4, o chinês que lê 2 mais 2 igual a 4, o americano que lê 2 mais 2 é igual a 4, o branco que lê 2 mais 2 igual a 4, o amarelo que lê 2 mais 2 igual a 4, o católico lê 2 mais 2 igual a 4, e o muçulmano lê 2 mais 2 igual a 4. O homem lê 2 mais 2 igual a 4 e a mulher lê o livro de matemática assim, independentemente de raça, de religião, de sexo, independentemente disso,
2 mais 2 vai ser sempre igual a 4, independentemente da localidade em que a pessoa se encontre. Mas a Sagrada Escritura, ela não tem uma leitura única, ela pode ser lida de várias maneiras. Mas qual é a maneira verdadeira? É a maneira dos católicos, porque ela foi escrita por católicos e para católicos. E somente na fé católica ela pode ser compreendida. Por exemplo, um católico não tem a pretensão de ler o Alcorão na fé católica. O Alcorão foi escrito por muçulmanos, para muçulmanos, e somente naquela mentalidade religiosa dos muçulmanos, o Alcorão pode ser compreendido. O livro sagrado, as literaturas sagradas dos budistas, foi escrita por budistas, para budistas, e somente na mentalidade budista, aqueles escritos podem ser compreendidos. O Evangelho segundo o Espiritismo, aquele livro espírita, foi escrito por espíritas, para espíritas, e somente na mentalidade espírita ele pode ser compreendido, porque aquilo ali não é cristianismo. Mas a Bíblia foi escrita por católicos, para católicos, e somente na fé católica, não apenas cristã, católica, ela pode ser compreendida. Então aqui, meus santos, este primeiro ponto que o Evangelho de hoje nos apresenta e que deve nos ajudar na nossa leitura da Sagrada Escritura. Quando nós pegamos a Sagrada Escritura para ler, para estudar, para rezar, nós precisamos ter sempre essa atitude humilde no coração, de querer entender o que é que a igreja sempre disse a esse respeito, e não já de cara querer ter a sua interpretação pessoal e particular. Ok, isso aqui é o Evangelho, mas eu gostaria de lançar um rápido olhar sobre a primeira leitura de hoje também, que apresenta a igreja perseguida. A igreja em Jerusalém está perseguida. Estevão já foi apedrejado. Saulo, o futuro São Paulo, estava perseguindo muitos cristãos. Depois o processo de conversão já começou na vida dele, mas outras autoridades judaicas estão perseguindo os cristãos. Eles estão sofrendo muito, e por causa da perseguição eles se espalharam. Diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19: por causa da perseguição, os cristãos se espalharam e chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, mas pregavam a palavra apenas aos judeus. Isto é, eles ainda guardavam aquela tendência de pregar o Evangelho somente aos judeus. Isso, meus santos, seria muito danoso para os cristãos, porque ficaria sempre uma impressão de que os cristãos eram uma seita judaica. Isto é, eles pregavam apenas para os judeus e eles observavam todas as prescrições judaicas. Eles iam ao templo, eles observavam o sábado, eles iam à sinagoga, eles observavam todas as prescrições alimentares, os alimentos que podiam comer, os alimentos que não podiam comer. Então, poderiam se tornar simplesmente uma seita judaica. Então Deus, que não enviou aquela perseguição, Deus fez com que aquela perseguição se tornasse uma bênção para a sua igreja. Percebe? Era Deus quem estava colocando ódio no coração daqueles judeus que perseguiam os cristãos? Não. Mas Deus faz concorrer para o bem até as coisas tristes que nos acontecem. Isso, meus santos, se isso for uma fé verdadeira, não apenas uma palavra que eu conheço, uma frase que eu conheço, e até digo, padre, isso é Romanos capítulo 8, versículo 28, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Sim, meus santos, é Romanos 8, capítulo 28, mas você precisa crer nisso.
independentemente dos seus afetos e dos seus sentimentos. Por mais perturbada que a sua alma se encontre, você precisa pedir: Jesus, eu quero crer nesta palavra como creram os santos. E isso vai lhe trazer paz, quando você sabe que Deus, Ele é o providente, que Deus, Ele é o provedor da sua vida, que Deus toma conta da sua vida e intervém na sua vida. Se você, meu santinho, tem rezado, se você tem buscado a Deus, saiba que as situações mais tristes da sua vida, se Deus as está permitindo, se elas estão acontecendo, é porque Deus as está permitindo, elas concorrerão para o seu bem. Mas padre, mas eu só sinto angústia. Mas meu santinho, a sua fé não deve se basear nos seus sentimentos. Não obstante aquilo que nós sentimos, nós podemos proclamar na fé. E quanto maior for a nossa fé, mais ela vai guiar os nossos afetos e sentimentos. De modo que pouco a pouco, até o seu coração em paz estará. Agora, você vive nessa mescla de perturbação de coração e ato de fé. Eu creio que Deus está cuidando de mim. Eu creio que Deus não vai me abandonar. Eu creio que tudo isso, e aí esse tudo isso vai depender da vida de cada um, em que se aplica, né, todas as dificuldades, mas eu creio que tudo isso concorrerá para um bem maior, porque foi assim que Deus sempre agiu com os seus. Vejamos aqui no início da igreja, imagine cristãos sendo mortos, cristãos perseguidos, cristãos perdendo os seus lares, cristãos fugindo e perdendo os seus familiares, que quando eles foram para a Fenícia, a ilha de Chipre e para a Antioquia, eles deixaram tudo para trás. Eles deixaram casa, eles deixaram os bens, eles deixaram as suas raízes culturais, eles deixaram os seus familiares. Isso é dor. Estamos de acordo que isso é uma maior dor do que ficar em casa e perder o emprego? Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que isso não seja dor. É claro que é. Mas eu só quero dizer que os nossos irmãos na fé, eles sofreram mais do que nós. E isso deve o quê? Fazer com que nós digamos que o nosso sofrimento não existe? Não, o nosso sofrimento existe, mas isso deve fazer com que nós peçamos a Deus a mesma força que habitou no coração deles. Da mesma maneira que eles sofreram e não se desesperaram, porque tiveram fé, nós precisamos também, já que temos que sofrer, precisamos sofrer sem desesperar, tendo esta mesma fé nos nossos corações. E da mesma maneira que nós vemos que aquele mal redundou num bem maior, porque diz então que o nome de Cristo começou a se expandir. Os judeus que pregavam apenas para os judeus, mas depois a palavra começou a ser pregada para os pagãos. E aí Barnabé vai para lá para ver como é que era isso. Barnabé foi e viu que era uma maravilha, e viu que a mão de Deus estava com eles. É que, diz aqui, no versículo, se eu encontrar, né, vocês vão me agradecer, está aqui, mas eu não quero ler tudo. Então enviaram Barnabé. Quando Barnabé chegou, aqui, versículo 23, quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Viu que Deus estava agindo, isto é, era da vontade de Deus que o evangelho fosse pregado aos pagãos, e aí a igreja vai expressando historicamente a sua catolicidade. Ela não é uma seita judaica, ela é uma religião própria. Então ela começa, e aqui em Antioquia, os discípulos de Cristo são chamados pela primeira vez de cristãos. Meus irmãos, nós ouvimos esta palavra, mas nós não podemos simplesmente ouvi-la como um conhecimento histórico, mas precisamos aplicá-la na nossa vida. Então o cristão, o católico,
ele crê, ele não apenas sabe, lá em Romanos 8, 28, ele crê que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio às dificuldades financeiras, mesmo em meio à doença, mesmo em meio à morte, o cristão diz: Senhor, eu creio que Tu estás comigo. E se Tu estás permitindo tudo isso redundará num bem maior. Meus irmãos, esta certeza, repito, trará paz, serenidade ao nosso coração, nos revigorará as forças, que nos dará um ânimo novo, porque não há coisa pior do que a gente se sentir num sem sentido, num sofrimento que não tem significado. Mas quando a gente sabe que tudo tem um sentido, porque Ele tem o mundo em suas mãos, nós dizemos, mesmo sem compreender os acontecimentos da vida, eu creio que tudo concorre para o bem daqueles que rezam, daqueles que amam a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.